Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e hoje, né, o assunto vamos conversar um pouco, né, sobre a questão, né, do litoral, né, principalmente na região de Caraguá, né, se a praia mais perto, né, de São José dos Campos, né, na cidade litorânea mais perto de São José, né? E para dar voz, né, para essa região que é bastante importante, né? E para isso, né, eu convidei aqui a Cássia, né, para contar para a gente como está a situação, na praia, né? Cássia, por favor, se apresente. Bom dia, ou boa tarde. Oh, desculpa, Guilherme. Perdão. Qual horário vai ser exibido, hein? Dá para desgravar aí? Começar de Não, novo? tá, tudo bem, tudo bem. É? Bom, olá a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui nesse canal, de contar um pouco aqui, de compartilhar um pouco, né, desse momento que a gente vive aqui no litoral. Eu sou a Cássia Gonçalves, sou formada em segurança do trabalho, estou no último ano de serviço social, faço parte do Conselho Municipal da Condição Feminina aqui em Caraguatatuba e também participo na Pastoral Fé e Cidadania da Igreja Católica aqui na região. Sim. Cássia, para começar, como está a situação aí? Está preocupante, Guilherme. Em Caraguatatuba, em especial, nós temos 100% de leitos de UTI, né? Estavam ocupados até essa semana, caiu os dados de ontem, nós passamos para 93%, mas esse número ele muda muito, né? E é a nossa maior preocupação, né? Aqui a gente tem uma luta, tem um hospital regional que fica, do litoral norte, que fica aqui em Caraguatatuba, que está funcionando especialmente para a Covid-19, mas nós temos uma situação delicada, né, em todo o litoral, em especial Ubatuba, que a questão de hospital é uma questão mais delicada, e Caraguatatuba, que recebe a demanda da região, né, por ter o hospital regional, mas nós temos hoje um número, inclusive Caraguatatuba tem o maior número de óbitos do litoral norte, né? Primeiro aqui eu quero saudar, né, deixar meu abraço solidário às mais de 500 famílias que perderam seu ente querido aqui no litoral norte, né? Acho que é um pouco isso que eu queria até conversar, tem muita coisa para a gente falar, a gente está em muitas frentes aqui para contribuir aqui um pouco com a região, né, nessa luta contra o coronavírus. Sim, e você falou dessas questões dessas frentes, queria que você falasse o que que essas frentes vêm trabalhando, né? Qual que é a atividade dessas frentes? Então, eu acho que a primeira coisa, uma dessas atividades nessas frentes, né, a gente está aí na luta, junto à deputada Marcialia, inclusive, pela abertura 100% do hospital regional. Né? A gente precisa que o governador ele coloque esse hospital, né, para funcionar na sua totalidade. Nós temos 228 leitos, né, no hospital regional. Hoje ele funciona, inclusive ontem começou a funcionar os 30 leitos de enfermaria, né, que o governador, numa luta nossa, aí até foi notícia na região, né, para que se abrisse 100%, ele liberou 30 leitos. Hoje nós temos 60 leitos de enfermaria e 40 leitos UTI no hospital regional. A outra frente nossa, que a gente faz com o coletivo de um bloco Amigos da Folia, que é uma organização de amigos, é o combate à fome, né? É um momento que a gente vive com o comércio parcialmente fechado, porque no litoral não está fechado 100%, inclusive houve a flexibilização do decreto, né? Houve um decreto flexibilizando a fase emergencial na região, acho que só Ubatuba não adequou, né? Não reduziu, né? Não flexibilizou
diante do decreto do Estado. Mas com isso há o desemprego, a dificuldade dos pequenos e médios comerciantes, né, que não conseguem segurar aluguel, impostos de funcionários, não há uma política para isso. Então, essa frente procura dialogar com o poder público, procura dialogar com as lideranças, tanto os comerciantes, né, o empresariado, quanto as lideranças religiosas que absurdamente, né, querem aí, nesse momento, abrir os templos para os cultos, né? Uma coisa que vai totalmente na contramão do que é defender a vida. Eu acho que a gente deveria estar, nesse momento, formando aí, e é a luta nossa, um comitê emergencial para debater saídas para que a gente tenha um número de contaminação menor, que a gente diminua ou reduza a zero o número de óbitos na região e que a gente busque alternativas aí para que os comércios não fechem, que as pessoas não fiquem sem comida na mesa e que o pequeno e médio empresário consiga aí manter o mínimo para não baixar as portas. E quem que é o prefeito aí de Caraguá? O prefeito de Caraguatatuba é o Aguilar Júnior, do MDB, né? Prefeito reeleito, né? Ele vem, engraçado, né? A nossa região, as 4 cidades têm um perfil totalmente de direita, né? Então, assim, é um perfil muito, muito conservador, um perfil que não dialoga muito com os movimentos. E aqui, o prefeito, ele, às vezes, a gente fala que às vezes ele dá uma bola dentro, ele avança no combate à pandemia, mas ele não faz o necessário, né? Que na verdade, propor um auxílio emergencial, coisa que Ilhabela fez, né? Um auxílio emergencial municipal para as famílias, que é propor saídas mais viáveis do que ficar nesse arco-íris, né, do governo do Estado. Hoje faz vermelho, amanhã laranja, amanhã... Ou seja, era o que a gente busca propor um lockdown geral, né? Que ele tenha essa coragem, que ele faça esse enfrentamento, como fez agora, inclusive, na empresa de ônibus aqui na cidade, né? Que teve uma intervenção municipal e foi muito importante, é muito importante, né? Para que as pessoas, a população, tenha o mínimo de segurança de não pegar transportes lotados, fora de horário, enfim. A gente espera que essa mesma atitude corajosa que ele teve em relação à Praia Mar Transportes aqui no município, que ele tenha de fechar o comércio, mas fechar propondo aí saídas para toda a população. Eu acho que é importante dizer que desde o início da pandemia, esse mesmo coletivo, essa mesma frente que a gente fala, que vem fazendo ações dentro do município, nós atendemos mais de 300 famílias em estado de vulnerabilidade doando cestas básicas, né? Dentre elas, uma aldeia indígena, perdão, né? Em Ubatuba, com 65 famílias, né? A gente vem também observando e trabalhando junto às pessoas em situação de rua aqui no município, né? A gente faz uma ação por mês, tem outras entidades que vêm, a gente percebe o número crescente de pessoas em situação de rua, e isso é preocupante, isso é o raio-x, né? E conforme as demandas que a gente vai recebendo, isso é o raio-x da cidade, que a gente vai vendo que é o povo invisível ao poder público, ou aonde o poder público não tá conseguindo alcançar. Isso é muito preocupante para uma região que tem, principalmente Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, que tem um orçamento milionário, são cidades ricas, né? E com um empobrecimento muito sério, uma crise assim tão grave que a gente está vivendo, né? Que é lidar com uma coisa que a gente não vê, que é um vírus que vem aí acabando com a população. E qual que é a expectativa da vacina aí? Como está a questão da vacinação? Está preocupante. Caraguatatuba iniciou, semana passada, foi chamado as idades 70, 69, 68, 67 anos para vacinar. De repente, o lote acabou de vacina. Ou seja, essas pessoas não tomaram a vacina, não têm perspectiva de início
de retomar as vacinas. Ontem iniciou a vacinação da educação, né? A semana passada da Polícia Militar, e não se tem uma resposta, né? Então, assim, nós temos uma população de quase 124 mil habitantes, né? 123 mil e alguma coisa, e hoje nós temos aí 24.325 doses de vacina até ontem registrado. Então, assim, é muito pouco, né? É muito pouco. Tem aí dessas 24 mil percentual de segunda dose, né? Que é a 71 para cima, que nem todos ainda, inclusive, tomaram, né, a segunda dose. Então, assim, é preocupante, né? A única perspectiva que a gente tem é que a população seja vacinada para a gente poder ir retomando as coisas aos poucos e com muito cuidado, né? Não é vacinar, acabou, né? A coisa ainda continua aí e a gente não sabe, né, quantas cepas vão surgir mais, né? Mas, enfim, acho que é um pouquinho isso. Depois eu queria dialogar um pouquinho dos movimentos do final de semana, que foram bem preocupantes, né? Se a gente tivesse a oportunidade aí. Claro, claro. Se você quiser colocar, pode colocar já. Então, na sexta-feira, eu acho que é importante colocar isso, que é uma coisa que a gente vem batendo, inclusive, todo final de semana. Na sexta-feira, nós tivemos aqui uma carreata do comércio, né, para que os comerciantes dizendo que não aguentavam mais portas fechadas, né? Houve no sábado uma carreata, né, da Marcha pela Família, né, dos pastores e alguns líderes da Igreja Católica, né, inclusive padres, né, dizendo que precisava ter liberdade de abrir as igrejas para receber os fiéis. Que a gente observou nesse movimento todo e o que a gente está batendo muito? E nenhuma dessas carreatas a gente viu o pedido por uma alternativa que pudesse preservar vidas e deixar as pessoas em casa, protegidas. E nenhum desses movimentos nós vimos alguma manifestação de vacina já para todos. E nenhuma dessas manifestações nós vimos uma pauta, que é o que a gente briga, buscando alternativas para que as pessoas, principalmente os mais vulneráveis tivessem o mínimo que é comida na mesa. Então, isso é muito preocupante para a gente, né? Quem deveria, né? As pessoas que deveriam se somar a esse movimento, que tem voz, que podem ser a voz daqueles que não estão impossibilitados de serem ouvidos, estão indo na contramão de tudo aquilo que é defender a vida nesse momento, né? Porque sem vida você não paga conta, você não trabalha, todo o seu bem material aí não vai valer nada. Está debaixo da terra, não tem, acabou. Sim, sim. E na sua opinião, já que a gente entrou nesse assunto, ao que se deve, né, esse movimento, não defendendo, né, como você falou, pautas como vacina já, a questão do auxílio, ao que se deve, ao seu ver? Eu acho que parte disso é a questão do negacionismo, né? Vamos dizer que nós não temos um líder, né, nacionalmente que enfrenta de verdade, desde o início, aliás, vem negando, né, vem incentivando aglomerações, vem aí negligenciando todo esse momento que a gente vive. Então, a gente não pode esquecer que nós temos um responsável que é quem deveria encampar, né, a luta pela vida, quem deveria propor e liderar todo esse processo para combater o coronavírus em nosso país. A gente não tem. E isso reverbera, né? Isso reverbera. Quando você vê um ministro da Economia, quando você ouve um presidente da República falar em economia, em dinheiro, você automaticamente você tem uma parcela da sociedade que é uma parcela menor, mas que é uma parcela que pelo poder econômico ela consegue dialogar com mais pessoas, ela consegue
ser, vamos colocar aí, ela consegue ir para o convencimento por conta do poder econômico, né? Acaba que as pessoas elas estão muito ligadas no mundo delas. Ou seja, o dono do mercado que não fechou, que estava na carreata, ele não está preocupado com o funcionário dele que pega ônibus, que às vezes mora numa casa que, com 10, 15 pessoas que não podem fazer um isolamento social, que não podem ter, às vezes, um quarto, dorme 4, 5 pessoas, enfim. Uma vida, né? É uma realidade diferente do que a realidade do comerciante ou do empresário, né? Que está aí preocupado com o mundo dele, né? Então, eu acho que, primeiro, essa questão do negacionismo. Segundo, é a falta de empatia e de responsabilidade social, né? E consciência do momento que a gente vive. Então, e segundo, entra a questão política também, né? A gente não pode esquecer que, nesse momento, que é o momento que a gente poderia defender a união de todos, independente de pensamento político, independente do que a gente defende, eu acho que é o momento da gente defender a vida. É o momento da gente não fazer palanque político, né, que é o que mais a gente viu e está vendo ainda durante esse momento que a gente vive, né, de pandemia, e propor alternativas viáveis para salvar vidas, né? E o empresariado, eu sinto essa ausência dessa empatia, eu sinto esse negacionismo e eu sinto essa falta de responsabilidade social no momento crucial e tão sério que a gente vive aqui, né, na região. Sim, Cássia, desde o começo desse ano, final do ano passado, a gente vem acompanhando o pessoal, né, digamos assim, um termo, descendo para o litoral, né, e em massa como se não houvesse pandemia, né, e isso, né, é um dos fatores, embora ao meu ver não seja o único, que colabora, né, com a proliferação do vírus, né. Eu queria que você falasse como que está como que tá essa situação e como que vocês vêm encarando essa descida, né, de todo mundo para a praia. Então, uma coisa assim, extremamente preocupante para a gente, né? Você tem ideia, hoje, em Caraguatatuba, nós temos 1.890 casos de coronavírus confirmados de pessoas que não são de Caraguatatuba. Ou seja, de pessoas que estão aqui em casa de veraneio ou que chegaram ou foram contaminados aí na praia ou trouxeram o vírus de fora. É uma situação muito complicada, porque a gente... assim, não tem como você fechar a serra, porque a rodovia estadual, o governo do estado não permite. Na semana em que o prefeito de São Paulo decretou aqueles dias de feriado, a praia, né, todo mundo desceu. Nessa descida, qual foi a alternativa? Fechar as praias, que eu acho que foi um fechamento tardio. Então, assim, eu acho que isso parte muito da conscientização, né, de cada um. Eu acho que parte muito das pessoas não levar a sério o momento que a gente está vivendo. E a gente fica naquela situação assim, mercado cheio, trabalhador exposto, o trabalhador leva para casa e parte desse índice de alto de contaminação que a gente tem na nossa região é parte das pessoas que pensam que é o momento de estou liberado para ficar em casa, não, vou para a praia, vou descansar a cabeça, vou... E nisso a gente está vendo aí esse índice, né, a semana passada até foi publicado o número de óbitos que não são da cidade, né, parte a gente sabe que é de internações de transferência, mas é um percentual muito pequeno, mas de pessoas que realmente desceram para Caraguá, para ficar a pandemia em Caraguá, né, e acabaram se contaminando, acabaram se complicando e acabaram indo a óbito, né. Eu acho que a prefeitura, durante esse feriado, né, da cidade de São Paulo e do ABC, colocou algumas medidas importantes, inclusive de multa para as pessoas que
que alugam casa de veraneio, se casa alugasse. Os hotéis estavam fechados, só quem tinha que entregar mercadoria, que tivesse reserva, comprovado. Fecharam as áreas de lazer dos condomínios. Enfim, foram medidas importantes, e o fechamento das praias, que eu acho que isso foi essencial para a gente poder barrar, né? Porque a gente não tem muito o que fazer. E aqui, eu acho que é importante dizer, a nossa estrutura de saúde, ela foi moldada agora para atender, né? Para atender esse momento que a gente vive, né? A gente tem uma casa de saúde, Stella Maris, que atende mais de 60 anos toda a população da cidade. Você tem uma UPA na região sul, que foi inaugurada, que hoje atende Covid, inaugurada, inclusive, 1 ano e pouco, e tem uma na região central, que foi transformada só em leitos Covid, né, enfermaria, e a gente tem agora, pelo aumento, né, da gravidade da situação de algumas pessoas, a gente tem alguns entubados nessa UPA. Então, assim, aí, quando você vem essa avalanche de pessoas de fora, a gente fala, agora colapsou, né? E a gente vive sempre nesse medo, né? E com essa preocupação. E é correto afirmar que os trabalhadores estão pagando o pato por isso? Não, correto, é correto. Os trabalhadores, eu acho que nessa situação toda, quem teve redução no salário, é quem perdeu seus empregos, é a parcela que é mais contaminada, com certeza é a parcela que morre mais, né? Porque está na ponta, está ali, é aquele que está desistindo, aquele que não tem alternativa. Muita gente tem alternativa para poder ficar em casa, né? O empresário tem alternativa para se isolar, porque ele tem os trabalhadores, ele tem um número de pessoas para trabalhar. Agora, você pega o cara que vive com salário mínimo, você pega o trabalhador informal hoje, né, que é na sua maioria. E aqui no litoral, a informalidade, nos últimos tempos, ela vem, assim, ela é gigantesca. O cara que vende o espetinho na praia, o cara que vende o sorvete na rua, o cara que faz entrega no comércio, né? Ele não pode parar, né? Então, assim, eu acho que o trabalhador, ele está levando a pior, não só agora, mas há muito tempo, né? Há um bom tempo e em muitos momentos, né? A gente vê isso muito claro. E, enfim, ele não tem alternativa. Como você vai falar para o cara, ó, fica em casa, beleza, mas quem vai pagar meu aluguel? Se ele não tem um emprego formal, é pior ainda. Se ele tem um emprego formal, ele não tem alternativa nenhuma, porque senão ele vai para a informalidade, porque já tem para ocupar o espaço dele, né? E a fome, ela é urgente, então é muito difícil. Aí você pega um transporte público lotado, aí você pega aqui a maior parte que gira a economia é o comércio, né? Então, assim, você vai nos mercados, os mercados são cheios. Você vai ali, você não vê o trabalhador com a proteção adequada, você não vê aquele controle que deveria ter nos mercados, né? Então, assim, é muito complicado. Né? E você vê o trabalhador, ó, para você ver o tamanho da influência do empresariado. Você vê o trabalhador defendendo a abertura do comércio. Por quê? Porque ele faz o discurso do patrão dele. Porque se ele não abrir o comércio, ele vai ficar desempregado. Então, assim, ele começa a inverter as coisas, né? No lugar de a gente fazer um outro debate, né? Acerca das condições mínimas, né? Um auxílio emergencial municipal, isenção de impostos, um decreto aí que flexibiliza a questão dos aluguéis, enfim, tem muita coisa para ser feita. Sim, em relação a essas questões que você citou, por exemplo, a questão do isenção de aluguel, isenção de imposto, né? Como que a prefeitura de Caraguá vem lidando com isso? Então, a prefeitura, ela teve algumas iniciativas, né, de prorrogando alguns impostos. Eu acho que são medidas importantes. Mas eu penso que a medida mais importante neste momento, né, primeiro, é extinguir, né, dar isenção, arrumar uma forma na lei para dizer assim, o comerciante não paga imposto enquanto permanecer essa crise.
A queda na arrecadação vai cair? Vai cair. Mas nós temos os royalties do petróleo aqui na cidade. Né? Nós temos um orçamento, uma previsão de orçamento na cidade de mais de 1 bilhão para 2021. Então, assim, o trabalhador, vamos completar e fazer um auxílio emergencial municipal. Inclusive, existe um projeto do PSDB, por incrível que pareça, né? Tramitando na Câmara, que não vai aprovar, né? Não vai ser aprovado, mas eu acho que deveria se pensar junto aí ao empresariado para que a gente, né, avançasse nessa proposta, que é uma forma de tirar o trabalhador das costas do empregador, né, e, sei lá, prorrogar o aluguel, criar alguma forma. Acho que a gente precisa pensar alguma forma. Eu acho que nisso, eu defendo muito o comitê de crise emergencial, né, para que se chame aí o empresariado, se chame os líderes religiosos, né? Eu acho que o papel do líder religioso nesse exato momento não é abrir tempo, é chamar a responsabilidade, viver de verdade a caridade, né? É chamar o empresariado, chamar aqueles que têm condições a formar uma frente pela solidariedade de verdade no nosso município, sem olhar raça, cor, credo, enfim, eu acho que a gente avançaria muito e aí fazer um lockdown de 30 dias, que é o que a gente defende, fechando tudo, com todo mundo com comida na mesa, comida em casa, para a gente poder aí tentar vencer esse momento que a gente vive. Sim, você falou nesse comitê, mas esses líderes religiosos, esses grandes empresários, eles estão dispostos a isso? Não. Não estão. Porque eu penso que falta uma grande liderança nesses dois segmentos para chamar atenção. Inclusive, ontem a gente estava construindo uma carta ao bispo, né, da nossa cidade, aqui da nossa diocese. Eu acho que alguém precisa liderar isso, né? Eu acho que o poder público ele é movido. Se você não tem pauta, você não vai avançar. Enquanto a gente tiver com donos de mercado ou donos de outras empresas que tem uma gordurinha que não vai quebrar, né? Não vai quebrar, vai diminuir sua arrecadação, o seu lucro. Enquanto essas pessoas estiverem liderando, não vai ter pauta, porque o que elas querem é lucro, né? Então, assim, eu penso que era o momento, né? E a gente precisa forçar para isso, porque flexibilizou ontem, né, na sexta-feira, à noite, mas daqui a pouco vai fechar de novo, porque vai estourar, porque o cara que mora lá na periferia, aquela máscara para ele é um acessório de braço, porque não usa, ele não vai usar como deve ser, porque ele não está preparado para isso, né? Aquele negacionista, né, que tem condições, que sabe que a coisa existe, mas que não acredita e prega que não acredita, ele vai andar com a máscara no braço, né? Então, ali está todo mundo junto e misturado, e isso o vírus vai transmitindo, e vira uma coisa. A gente tem aquele que não tem um conhecimento, que não vive, ele sabe que não tem comida na mesa dele, né? Ele está com o discurso que da rádio, principalmente a rádio mais ouvida da cidade, que tem um jornal, né, dizem que é o mais ouvido da cidade, que é o jornal negacionista, que é um jornal que prega que tem que abrir o comércio, que as pessoas precisam trabalhar, que a fome também mata e que outras doenças matam, porque a partir daí não vai mais ninguém. Então, assim, ignora o momento, ignora a Covid-19, né? E, enquanto isso, a gente vai nessa bola de neve aí que é insustentável. Então, a gente vai ter que entrar no consenso que a gente vai ter que pensar juntos, né? Eu acho que tem que pensar juntos, partidos políticos, lideranças da sociedade civil organizada, líderes religiosos, o empresariado da cidade. A gente precisa achar uma saída para a gente poder amenizar um pouco, né, essa questão, para a gente poder, mais na frente, a gente começar a voltar ao normal, porque voltar ao normal é esvaziar
as UTIs, os hospitais e cessar os óbitos. Sim, você falou desse jornal negacionista, né? Conta um pouco em relação a ele, por favor. Então, na verdade, inclusive a gente pediu recentemente algumas gravações, é um veículo, né, que apresenta, chama Jornal Regional da Caraguá FM, a gente não pode nunca deixar de falar que veículo é esse, né, que tem no seu âncora um defensor, né, da política do Bolsonaro, o defensor da política do Paulo Guedes, né, e assim, o cara tem lado, ele tem liderança, né? Ele segue uma política, né? E hoje, para a gente, a política do Estado mínimo é a política do genocídio, é a política do fascismo. E essa pessoa fala durante 2 horas e meia, de segunda a sexta, todos os dias, e os mais absurdos, as coisas mais absurdas possíveis, né? Que não contribuem em nada com o momento que a gente vive. Então, assim, é muito preocupante. Eu penso que um veículo de comunicação ele tem a responsabilidade social dele, ele tem a responsabilidade de levar a informação correta, né? Ele tem a responsabilidade de buscar com que as pessoas se informem, com que a informação chegue nas pessoas da forma adequada e seja mais verdadeira possível, né? A gente não pode passar aquilo que a gente acredita. Ele acredita que o vírus é uma gripezinha, ele acredita que a vacina, não, inclusive ele fala que não vai tomar vacina, que não vai se vacinar. Então, assim, para quantas pessoas que, opa, se o fulano está falando, e o fulano é o cara que fala na rádio, é o cara que apresenta o programa, que diz que fala para 50, 60 mil pessoas, se ele não vai tomar, eu não vou tomar também, né? Então, assim, é absurdo, vai todo o nosso repúdio, a gente, né, já estivemos no abrigo judicial no passado e agora a gente retorna, porque é impossível uma pessoa, pessoas que defendem a vida, cidadão, que tem consciência, permitir, né, dentro da sua cidade, um trabalho que vem tão na contramão como esse veículo, né, através desse programa, vem fazendo. Certo. Cássia, eu queria que você falasse um pouco agora de como é o sistema de saúde público do litoral. Você falou, mas queria que você aprofundasse um pouco mais. Então, o sistema de saúde do litoral sempre teve as dificuldades, né? Vamos colocar aí que nós temos um hospital regional que é a promessa de 20 anos desse mesmo partido que passou por diversos governadores, né, no estado de São Paulo, que não foi inaugurado ainda. Então, assim, nós temos um elefante que, com muito custo, todo montado, com muito custo, a gente conseguiu aí 60 leitos em enfermaria e 40 leitos Covid, né, UTI Covid, em funcionamento. Nós temos aí no litoral, Ubatuba, talvez não, com certeza é a cidade que tem menos condições de atender, né, fazer um atendimento adequado na saúde, né? Lá a gente tem uma Santa Casa em intervenção, a gente tem diversos problemas, assim, falta de estrutura mesmo. Para você ter uma ideia, nessa pandemia, dos 30 leitos UTIs e das 12 pessoas em enfermarias estão na enfermaria, 26 estão fora do município de Ubatuba. Olha para você ver a deficiência, né, do sistema de saúde, por ser uma cidade também que tem o menor recurso, né? O orçamento de Ubatuba é menos da metade do orçamento de Caraguatatuba, para você ter ideia. E Caraguatatuba é o terceiro em relação à população, né? A renda per capita é o terceiro do litoral, né? Seguidos aí por São Sebastião, que em renda per capita é o segundo, e Ilhabela, que é o primeiro, né? Mas não em valores numéricos. São Sebastião, hoje, colapsou no início, foi o primeiro município, né? Agora está mais ou menos aí atendendo a demanda, só que falta
hoje insumos para intubação. Então, assim, está no limite lá. Caraguá vem cedendo para insumos para Ubatuba recentemente, acho que 2 semanas, uma semana atrás. Ilhabela é uma cidade mais, vamos dizer assim, a nossa prima rica, que a gente fala, o sistema de saúde lá, que menos gritou até agora, né? Tanto que o índice lá, eu acho que é o menor, né? Agora, no litoral, o sistema de saúde, no geral, sempre foi muito difícil. A gente sempre transportou muita consulta, muita especialidade para fora, né? Então, a expectativa nossa é que esse hospital regional, né, seja inaugurado, que não foi ainda, né? E que a gente tenha aí uma retaguarda no futuro, aqui na nossa cidade, por exemplo, um hospital municipal que é assim, o essencial, né, e o mais adequado para atender a demanda, né? E Caraguá vem atendendo a demanda de toda a região, né? Porque se você mora na divisa de São Sebastião e Caraguá, se o sistema de saúde de lá está melhor, todo mundo da divisa vai para lá. Se aqui está melhor, todo mundo vem para cá e vice-versa. E aí nós temos na questão da saúde, que é uma questão que é muito séria, porque assim, você tem uma estrutura que já não é adequada para atender a população. Quando você chega no final do ano, quando você chega nas férias, você vê uma cidade de 123 mil com 400, 500 mil pessoas. Então, assim, qual o percentual dessas pessoas que é alto que vai procurar vai procurar os nossos hospitais, o sistema de saúde? Então, assim, é muito complicado, né? O sistema de saúde no litoral, porque assim, você trabalha com uma demanda, né, que já é grande, né, dos moradores, e quando chega um final de ano, né, o meio de ano, férias, você trabalha com uma demanda que não é sua, é de outras cidades. E só voltando lá atrás, uma coisa que eu não falei, a questão das vacinas, né, eu acho que é importante a gente dizer que parte desse problema que a gente está com as vacinas, muita gente que tem casa, que tem endereço aqui na nossa cidade, que tem casa de veraneio, mas que mora no município de São Paulo ou outras cidades, chegaram a tomar vacina em Caraguá, né, com o endereço daqui. Ou seja, eu final de semana, feriado prolongado, desci, né, estou na idade, estava vacinando a idade, peguei meu endereço, fui lá e tomei. Inclusive, durante esse feriado, né, da cidade de São Paulo, do ABC, foram suspensas, né, a vacinação das fases, foi suspensa a vacinação das fases, vacinando só as pessoas de 71 anos, as acamadas, né, vacinando em casa, por conta dessa questão aí que a gente passa também, que não tem como se negar, mas também a vacina dele, que está contada lá na outra cidade, na cidade dele, né, vai sobrar e aqui vai faltar, né? É outra questão também que a gente... Sim. E eu queria que você falasse mais como estão os sentimentos da população aí, perante essa situação toda. Então, é muito engraçado, né? A gente vê primeiro o sentimento da necessidade mesmo, né? Necessidade de financeira, de pagar as dívidas, e você vê a maioria das pessoas estão preocupadas assim. Eu preciso trabalhar para levar dinheiro para casa, para pagar meu aluguel, minha água, minha luz. E poucas, né, uma parcela muito pequena que está de verdade preocupada com a questão do isolamento, com a questão da pandemia. Então, assim, a gente acompanha aí os debates em alguns grupos, né, mais movimentados da cidade, e você vê muito isso. As pessoas estão preocupadas com o sustento, né, com as dívidas que estão aumentando, com a comida que está faltando, e acaba assim, beleza, a pandemia está aí, mas o que eu vou fazer? Quem vai pagar, né, minha água, minha luz? Quem vai? Então, assim, a gente precisa comer, fome também mata, é uma coisa que eu vi muito esse final de semana nos debates que a gente fez. A fome também mata. Então, assim, acaba que não cria aquele sentimento por falta, eu acho que desse movimento que a gente fala de buscar alternativas, né, para proteger. Então, assim, é muito difícil, né?
você vê nos olhos de algum medo, pavor, né? E você vê, principalmente nos mais vulneráveis, a questão da necessidade, né? Então, é muito difícil você fazer uma leitura. E é muito difícil, eu falava na sexta-feira, né, antes do decreto do prefeito, havia um consenso entre o empresariado da cidade que segunda-feira, com decreto ou sem decreto, eles iriam fazer um enfrentamento ao prefeito e ao governador e abrir tudo, né? Então, assim, dane-se, né? E a gente via nesse meio, né? Muito isso, a questão, né, do como nós vamos fazer. Então, assim, é muito difícil você fazer o enfrentamento quando não existe uma política. Como é que você fala para o cara ficar em casa se o cara não tem, né, condições, se a pessoa não tem condições de ficar em casa? Aí, quando você fala, muitos falam, você deve estar defendendo porque você deve ter o seu garantido todo mês. E como a gente vê, as pessoas que têm o deles garantido todo mês estão sustentando 2, 3 famílias, né? Então, assim, essa rede de solidariedade ainda está amenizando uma coisa que poderia ser muito pior, porque pessoas que têm uma renda fixa são pessoas hoje que estão sustentando, além da própria família, mais 2, 3 famílias, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito nessas campanhas que a gente vem fazendo, sabe? E, Cássia, você consegue me falar qual que é a faixa etária de internações, né, de hospitais aí na região? Olha, eu só fiz uma busca só em Ilhabela, né? Que uma fase, né? Inclusive de óbitos, que é uma fase mais avançada. Mas eu não sei se continua, porque eu não tenho. Inclusive, eu tive até dificuldade de buscar muita informação, né? Eu sempre estou ligada aqui, principalmente em Caraguá, né? No boletim diário, então a gente sempre faz essa divulgação, mas não tenho com exatidão hoje qual que é o raio-x, né? Dessas internações. Mas eu acredito que não foge muito da média nacional, né? De infectados aí, internados, que está sendo de 20 a 40 anos, né? Eu me lembro que logo no início da pandemia, Ubatuba era a cidade que descoava, né, de todo o litoral e de muitas cidades aqui do Vale, né? Que teve um número muito grande de pessoas jovens, né? Na época, infectadas, né? Então, assim, eu sei que em Caraguatatuba nós tivemos mais de 100 crianças, né? Infectados, inclusive semana passada nós tivemos um óbito de criança, né, mais um, e há uma coisa assim, uma coisa grave, né, na verdade, nós não temos UTI infantil Covid, né, e está crescendo, né, está crescendo, e as aulas voltam, né, voltaram a partir de agora, as professoras estão vacinando, já tem né, professores na sala de aula, e é uma preocupação nossa também, porque o número de crianças aumentou bastante. Mas eu acredito que a média aí é a média nacional, é de 20 a 40, e nós temos agora esse percentual de crianças aí que está aumentando muito, né, infectadas. Sim, você falou dessa questão do retorno das aulas. Como que está essa situação aí na região? Não, vai, assim, pelos decretos, as aulas retornam né, nas regras que o Estado, inclusive, tinha colocado, com 35%. Há uma preocupação muito grande, né, por parte dos professores, há uma resistência, mas a gente vê que não vai ter muito o que fazer. E é um debate, assim, muito difícil da gente fazer. Inclusive, eu participei de um evento que estava o prefeito Edinho, né, que inclusive nessa reunião, ele falou que uma coisa que ele ia fazer era a questão da volta às aulas e ser opcional, por conta também do índice de abusos sexuais das crianças que está acontecendo, né, nessa pandemia. Então, assim, o número de abusos em relação a crianças aumentaram assim, de forma assustadora, né, assim como o índice de violência em relação à mulher, né? Então, assim, assim, a gente não, né, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu defendo que não volte às aulas, né?
Eu defendo que as aulas têm que voltar quando tiver todo mundo vacinado e assim mesmo com todos os cuidados ainda, né? É possível, que a gente sabe que as salas de aula, por mais que a gente escute que vai ter todos os cuidados possíveis, mas ninguém segura a criança não, de trocar máscara com criança. A criança pega, mas a criança leva para casa, entendeu? A criança vai levar para o pai, vai levar para a mãe, vai levar para a avó, enfim, é uma situação muito complicada, né? Quando eu conversava com uma amiga essa semana, eu falava, Cássia, eu sou educadora, e assim, as crianças elas tiveram um prejuízo psicológico na questão da convivência muito grande, sem falar o abuso. Aí você fica assim, fala, poxa, mas realmente, né, uma criança em isolamento, uma criança tirada da convivência com os colegas, tem, né, mas assim, e melhor ela viva, né? Eu já penso assim, melhor ela viva com saúde, né? E a questão do abuso, eu acho que a gente precisa, os governos precisam aí parar de desmontar os conselhos tutelares, né? Que isso acontece, né? Parar de aparelhar para que o raio-x das cidades em relação à violência contra crianças e adolescentes sejam abafadas e não sejam enfrentadas, para a gente poder tirar essa cortina de fumaça e combater de verdade, né? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, não, sim, inclusive, né, como você falou, esse aparelhamento, né, com gente, né, conservadora, né, nos setores mais conservadores da própria igreja que tem outros interesses do que defender a criança. Concordo plenamente. A gente sabe também, Cássia, da questão né, das baladas, festas clandestinas, que está sendo um dos problemas, né? Novamente, não é, né, o fator decisivo, mas está sendo um dos problemas, né? As festas clandestinas que acontecem, né? E acho que em Caraguá não deve ser muito diferente do restante da região, ou acho que até pior, né? Pelo próprio caráter de ser litoral. Como que está essa situação? Então, para você ter uma ideia, na semana passada, no final de semana do feriado lá em cima, a polícia teve que parar uma balada com 100 pessoas na praia do Capricórnio, né? Três semanas atrás, a polícia teve que interromper um culto com cerca de 70, 60 pessoas. Você tem aí sempre final de semana, por exemplo, e durante a semana passada, sempre notificações, a polícia militar interrompeu uma festinha que tinha tantas pessoas. Isso é muito difícil. E no início a gente viveu um momento que a juventude aqui nós temos a questão do fluxo da molecada, né? Eles se reúnem final de semana, inclusive é um dos maiores debates da cidade, né? Que tem o fluxo, a molecada usa droga, temos que acabar com o fluxo, e faz um outro debate totalmente ao contrário, né? Porque se você... eu acho que a gente não pode tirar o direito da juventude de em se divertir. A gente tem que criar mecanismos para que essa juventude se divirta com segurança, né? A gente tem que dar a elas esse direito e dar alternativas de cultura, de esporte, de lazer, enfim, de espaços democráticos, né? Para que elas possam fazer a troca, né? de cultura, a troca de conhecimento com segurança, ou seja, proteger a juventude daquilo externo que vem para poder aí fazer a cooptação para levar por outros caminhos. Então, assim, no início a gente teve essa juventude numa resistência muito grande, fazendo os rolezinhos que tinha que ser dispersado através da polícia militar, principalmente no final do ano, né? Mas agora a gente vê que a coisa está mais controlada, mesmo porque a polícia e a fiscalização da prefeitura começou a estar mais firme, a acompanhar mais, né? A gente vê que
que as coisas estão ficando mais sob o controle nesse momento de pandemia, né? Que é que a gente espera, que eles fiquem isolados, para não, né, não levarem para casa ou não se contaminar, principalmente essa fase que a juventude aí, inclusive a gente perdeu uma colega, né, que trabalha comigo, de 28 anos, né? 28 anos se foi, hoje está fazendo 12 dias, 10, 12 dias, né? Então, assim, a juventude hoje, a gente torce e é a esperança, a gente precisa conscientizar para ficar em casa, para que eles se cuidem, que eles cuidem, né, da família e que a gente conscientize as famílias também, né, que faz as reuniões, é só reunião, é só meu amigo que vem, é só aquele do amigo e acaba, né, tem 10 pessoas e nessa aí acontece, né? Não acontece. Sim. E, Cássio, você falou da questão, né, do que o prefeito vem fazendo para acabar com as aglomerações, né? Eu queria que você entrasse mais nessa questão, tipo, o prefeito só, tipo, fechou a praia ou tiveram outras medidas que não foram debatidas aqui? Então, não, teve outras medidas. Eu acho que agora fechou no passado, né? É importante dizer que com a flexibilização, os quiosques voltaram a funcionar. Final de semana, a praia já estava normal, né? Assim, de uma forma muito triste, né? Mas, enfim, a pressão foi muito grande. A gente falava, a pressão foi muito grande para que se abrisse as praias, os comércios. E a pressão vai ser muito grande desses mesmos quando começar a faltar os leitos de UTI, né? Quando começar a ter filas para fazer enterrar os seus entes queridos. Isso é um dado que não dá para fugir. Eu acho que das medidas, a questão que eu acho que foi fundamental, fulano, e assim, tem muita casa para aluguel, né, de veraneio, né, que as pessoas usam para locação. Então, e muitas casas que descem muita gente. Então, eu acho que só de conter, através de uma legislação que multa, né? E não é uma multa barata, 7 mil, 5 mil, é uma multa, né? Que eu acho que as pessoas só aprendem ou na dor, quando perde, ou quando pesa no bolso. Eu acho que essa foi uma medida fundamental aí que a Prefeitura de Caraguá tomou. E não tomou, assim, mais medidas. Isso a gente precisa reconhecer, sendo crítica ao governo ou não, que o prefeito ele só não avançou mais para conter as aglomerações, para conter o turismo, principalmente, porque o governador, todas as liminares que o município entrou para que se fechasse a Tamoios foram derrubadas pelo governo do Estado, né? Então, assim, o governo do Estado faz um discurso bonito, né? Mas libera tudo, ou seja, não é um combate efetivo à pandemia, né? A gente sempre fala, é uma coisa que a gente está batendo muito, quando a gente fala nesse arco-íris de cores aí, isso aí, essas fases, uma fase para empobrecer, para fechar comércio, para não resolver, para agravar a situação, né? Eu acho que a gente deveria fazer como outros países fizeram aí, ter uma medida de lockdown assim, fechada, uma medida séria, né, para a gente poder conter. Porque dessa forma, não tem como você bater no empresário, não tem. Por mais que eu seja contra a abertura do comércio, como eu vou chegar para o cara que não tem uma política, precisa pagar o salário dos funcionários, que precisa pagar os impostos, que precisa pagar o aluguel e que precisa levar a comida para casa se não tem uma política, como é que eu vou falar para ele assim, ó, está errado, cara. Eu posso falar para o grande, que não fechou. É o caso dos donos de mercado, é o caso dos donos de postos de gasolina, que deveriam ter uma responsabilidade social maior, né, maior, e fazer aí, chamar aí um grande movimento de solidariedade, né? Mas, enfim, eu penso que das medidas não teve... Acho que a mais firme que eu achei, que eu gostei, foi quando se fechou as praias.
né? E eu acho que deveria ter feito isso durante toda a temporada, né? Mas a gente entende que o poder econômico tem duas coisas que movem, que movem, e a gente vem cada dia tendo certeza disso, numa briga, numa pressão, é o poder econômico, é o empresariado e os líderes religiosos. Eles levantam e derrubam qualquer governo. E isso aí lamentavelmente, de forma muito triste, a gente vem presenciando, não só em Caraguatatuba, aí, essa pressão, mas como no litoral e em muitas outras cidades do estado de São Paulo. Agora, entrando numa questão um pouco mais ampla, você falou de auxílio emergencial, né? Auxílio, né? A questão da vacina. Então, tá para concluir que, assim, né? Agora fazendo um bate-bola, né? Tá para concluir que o principal responsável por esse caos todo, por exemplo, é o governo federal? Com certeza. O governo federal hoje, ele tem assim, a parcela de culpa dele todas as mortes. Eu acho que é importante a gente dizer isso. Todos os óbitos que nós tivemos, a maior parte deles, se a gente tivesse um líder, se a gente tivesse um presidente, se a gente tivesse um governo central que tivesse compromisso com a vida, que tivesse responsabilidade, nada disso teria acontecido. Muitas teriam sido evitadas. A grave crise que o país vive hoje tem uma assinatura chamada Jair Messias Bolsonaro. Assim, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Eu acho que um líder, né, um líder de uma nação, no momento onde todo mundo sinalizava, assim, quando a coisa chegou no Brasil, muitos países já estavam fechando, muitos países o caos já estava acontecendo, já tinha medidas de combate, já tinha lockdown existindo. Então, assim, ele não fez porque ele fez a opção pelo genocídio. Essa é a verdade. Ele fez a opção por deixar que a população morresse, né? E ainda está, né? Ainda está com essa opção, ou morra de fome ou morra de coronavírus infectado. Então, assim, é lamentável. Eu acho que se ele tivesse deixado todo mundo em casa, tivesse feito uma renda emergencial digna, e assim, vamos fazer um grande comitê emergencial e debater de que forma, propor medidas, de que forma a gente vai deixar esse povo em casa, essa população, fazer um lockdown geral. Eu tenho certeza que as coisas hoje, o impacto, a gente estaria hoje voltando, né, ao trabalho com segurança, né, com segurança. O número de óbitos, aí, o número de pessoas que estariam aí chorando, né, a partida do seu irmão, do seu filho, do seu pai, de sua mãe, do seu avô, do seu tio, do seu avô, seria muito menor, né? Mas, lamentavelmente, a gente não teve, não tem e não terá esse líder que era o ideal, né, nesse momento, pelo menos até o ano que vem, acredito eu, né? Enfim, e é lamentável, e é muito importante dizer, quem mais está morrendo é aquela população que sempre morreu mais, que sempre sofreu mais. São os pobres e pretos e pretas das periferias. Sim, e a questão, né, dos testes, né, que acho que é um elemento importante, né, nessa luta contra o coronavírus, né, e que é uma coisa que vem sendo negligenciada, né, por todos os governos. Como que está nessa situação em Caraguá? A questão dos Testes. dos testes. Então, no início, eu me lembro que logo no início da pandemia, teste era Deus nos acuda, e quando se fazia, demorava 30 dias ou mais para ter resultado. Hoje, hoje existem os testes, né, na UPA, só que nós temos uma falha muito grande. Você faz um teste na unidade de pronto atendimento, se você está infectado, você vai saber daí 15 dias que sai o resultado. Então, assim, daí 15 dias, a situação ou se agrava, né?
e geralmente se agrava, aí você vai precisar ser hospitalizado, ou você tem uma infecção leve, acha que é uma suspeita e sai aí espalhando o vírus. Então, acho que é uma coisa ainda que a gente, assim, é necessário que se melhore, é necessário que seja mais rápido esse teste. Se você quer um teste rápido, inclusive eu fiz, né, semana passada, na farmácia, você paga lá, pega o resultado e sai na hora, mas, enfim, também não é aquela coisa segura, porque depende do dia, né? Se você não faz a conta certinha, né, dos sintomas, né, você acaba também não tendo resultado, e eu falo isso, porque eu fui contando, né, como estava no feriado, estava isolada, e eu estava uma coisa mais psicológica, eu acho, né, por conta das ações, a gente sempre está na rua, e tem essa questão também, né, apesar da gente estar em isolamento, quando a gente precisa fazer as ações, eu sou uma pessoa que eu estou à frente de grande parte dessas ações, a gente que vai para o mercado fazer a compra, a gente que vai montar todos os alimentos, a gente que vai fazer, né, junto aos companheiros, as entregas dessas cestas, a gente que vai para a rua fazer a entrega dos marmitex e dos kits para as pessoas em situação de rua, então você acaba estando exposta, né? Então, assim, eu tive condições de ir lá, pegar o teste e fazer, mas muitas pessoas, a maioria delas, nesse momento, não tem, depende da unidade de pronto atendimento, e essa unidade você vai saber dentro de 14 dias, 14, 15 dias, né, que eu acho que é muito tempo, a questão da testagem. Parece-me que eu não me aprofundei, mas em São Sebastião houve uma testagem em massa, parece não, isso aconteceu, houve uma testagem em massa, né, da população, assim, bastante gente, né, fez o teste e detectou. Eu acho que isso foi bacana, eu acho que é algo que se deveria reproduzir em todas as cidades. É uma forma da gente também aí diminuir o contágio, né? Se a gente tivesse aí Ilhabela, a balsa, né? Como está liberado, o comércio está bem flexibilizado, só que tem um controle muito rígido, né? Você só entra com o teste, né? E estão fazendo também o teste rápido lá na balsa. Então, acho que isso é importante também. Sim, agora para fechar, o Cássia, né? Já está quase já passou já de uma hora, né, da nossa conversa. Queria que você aprofundasse, né, a questão da economia, como está a economia aí da região e também a questão do desemprego, assim, de números. Então, o desemprego na região tá grande, né? Já vinha uma crescente desde a derrubada da Dilma, com o governo Temer, enfim, o governo Bolsonaro, a gente já vinha numa crescente que a média, né, alta do Brasil em relação ao desemprego. Não vou falar para você em números exatos, porque eu não tenho esses números exatos, né? Não guardei esses números exatos. Em relação à economia, eu penso Peraí, só rapidinho. Eu falei da região, não falei nacional. Não, estou falando da região. Deve ser uma média, deve ter uma média da região, né? Agora, se você e assim deve ser um número muito alto, com certeza, porque você tem uma região que ela vive do comércio, ela vive do turismo. Você tem uma região que tem a base na parte da economia dela, além do turismo, né? Que é fomentado pelos comércios. Você tem a construção civil e tudo parou, tudo parou. Você tem e quando a gente fala muito nessa questão de reverberar até a questão nacional, você tem uma região que teve uma base de gás, né, que empregou, que deu um boom para a região, e principalmente Caraguatatuba, né, que de repente isso tudo parou. Você tem aí as duplicações da serra, do contorno sul, do contorno norte, que estão paradas, que desempregou muitos pais de família, muitas mães de família. Aí você tem uma situação diferente em relação à economia. Aí você tem o comércio parado, queda na arrecadação, né, das 4 cidades. Só que o litoral norte, com exceção de Ubatuba, ela tem ela tem algo que muitas outras cidades não têm, que é os royalties do petróleo. Os royalties do petróleo, que é uma grana significativa, né? São alguns milhões, que dá para você tampar esses buracos, né?
Então, assim, eu acho que mesmo com as dificuldades, né, para você ter uma ideia, a média de orçamento, eu até anotei aqui, de previsão de orçamento para Caraguatatuba é 1 bilhão e 8 milhões e alguns mil. Ubatuba, 1 bilhão e 68 milhões. Ilhabela, 750 milhões, com menos de 36 mil habitantes. Parte desses milhões, Ilhabela é a cidade mais tranquila na questão nessa questão econômica, porque a Ilhabela ela tem um fundo soberano que desses 750 milhões, 250 milhões desse ano vai para esse fundo soberano, que é para recuperar a economia, que é para recuperar, né, que é um fundo que Ilhabela vem fazendo há alguns anos, para quando acabar os royalties do petróleo, né, a arrecadação da ilha hoje deve estar em torno de 200 e poucos milhões, que é empregado praticamente a arrecadação da ilha é a folha de pagamento da Ilhabela. Então, assim, com o fim dos royalties do petróleo, Ilhabela vai, como muitas outras cidades, igual a gente vê no Rio de Janeiro, enfim, outras cidades do Rio, vai ter um impacto muito grande. Então, assim, eu acho que a questão do emprego no litoral, a taxa é altíssima, a informalidade já era muito grande. Com essa questão, você pega aí um dado importante, empresa de ônibus, antes da intervenção, tinha demitido 40 motoristas, né? No lugar deles colocarem, que é o contrato, 45 veículos na rua, eles estavam com menos de 35 veículos circulando e 40 trabalhadores a menos. Esses trabalhadores agora vão ser recontratados, enfim, após a intervenção, mas isso vem acontecendo em muitos outros setores, né? Então, assim, a gente vê que é alto, mas a gente precisa aí que as prefeituras, que as gestões municipais, elas pensam com esse recurso que a gente tem, que é um recurso que a maioria das cidades brasileiras e a maioria das cidades do estado de São Paulo não tem, que é um dinheiro, né, de royalties do petróleo que dá para a gente aí criar alternativas para recuperar a economia, o emprego e a renda das pessoas. Sim, é isso aí, né? Cássia, estamos chegando em mais um final de uma entrevista no Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Espero, né, que o canal, né, consiga dar voz aí para vocês aí da região, né, sempre à disposição, né, e passo para as considerações finais. Guilherme, queria agradecer muito a oportunidade, né? Espero aí ter contribuído, né, com algumas informações. Quero aproveitar esse espaço, né, para pedir aí que as nossas lideranças elas se conscientizem e façam de verdade um enfrentamento a esse momento juntas. Vamos esquecer a política, vamos esquecer os interesses pessoais e vamos nos unir para poder juntos passar por isso, porque todo mundo está perdendo, todo mundo. Só que tem pessoas perdendo mais, estão perdendo a vida, estão perdendo seus entes queridos. Então, assim, eu acho que é um momento de união, é um momento da gente ter responsabilidade em lidar com a situação, da gente ter compromisso, não só em se proteger, mas proteger os outros, compromisso com a vida, não só a nossa, mas a dos outros também. Então, assim, muito obrigada por esse espaço e vamos juntos aí. Espero que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise. E a solução, com tudo que a gente está vendo, só vai vir quando houver a união daqueles que ainda acreditam na vida, que ainda acreditam nas pessoas, que ainda acreditam que é possível a gente ter uma sociedade diferente, uma sociedade mais fraterna, mais humana e de igual oportunidade para todos. Sem dúvida nenhuma. Então, Cássia, mais uma vez agradecendo você por ter aceitado o convite. Quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Compartilhe nas redes sociais, curta esse vídeo no YouTube, curta no Facebook, curta a nossa página no Facebook também, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos à programação do Mesa de Debates, que amanhã teremos mais entrevistas. E até a próxima. Fui!